Shalom, queridos, bom dia, bem-vindos a mais um Revocional nessa quinta-feira. Que bom ter você aqui, estar contigo, compartilhando da palavra de Deus. Um salve especial para quem está no chat aí conosco, comentando e esperando o início do vídeo desde antes. Que bom ter você aqui também. Eu gostaria que você abrisse a palavra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quero ministrar algo poderoso no seu coração. Quero comentar contigo algo que está queimando aqui dentro do meu espírito, acerca de um princípio que nós precisamos entender para tomar posse, para sermos intencionais no mundo espiritual. Então, eu vou comentar contigo hoje esse texto que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Você que está no chat conosco, por gentileza, coloca no chat essa referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos comentando. Desde já, deixa o seu like no vídeo, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho das notificações, gente. Quando você ativa o sininho das notificações, você sempre é avisado pelo YouTube quando nós temos um conteúdo novo. E vem também para nossa imersão, né? Nosso conteúdo exclusivo. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de mentoria ao vivo, 19 horas, pelo Zoom com o pastor Diogo. E para participar, você clica aí no primeiro link da descrição e ativa a opção Imersão Renovamente. Vem com a gente, porque está sendo uma bênção, tem crescido a cada semana, mais e mais pessoas chegando, e é muito bom ter você conosco. Simbora, né? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eu quero ler do 6, a partir do 6, só para contextualizar com você. Olha o que diz a palavra. 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Em algumas versões, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Olha só que nós estamos falando de proporcionalidade aqui, que já vai dando uma ideia do princípio que nós vamos tratar. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco, ceifará pouco. O que semeia com fartura, também com abundância ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Verso 8, Deus pode fazer abundar em toda graça, pode vos fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda obra, como está escrito, distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Agora, versículo 10, preste bastante atenção aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, isso aqui é uma designação de Deus, tá? O apóstolo Paulo está aqui falando do caráter de Deus. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para os que têm fome, também suprirá e aumentará a vossa semeadura e multiplicará os frutos da vossa justiça. Preste bem atenção na descrição do versículo 10. Deus dá semente aos que semeiam e pão para os que têm fome. Em algumas versões está escrito assim, ó, pão para alimento, pão para comer, né? Esse é o sentido da palavra. Deus dá semente aos que semeiam, mas Deus dá pão aos que têm fome. Gente, tem um princípio espiritual elucidado aqui nesse texto que nós precisamos entender para aplicá-lo de forma intencional em nossas vidas. Isso aqui está falando sobre níveis de distribuição que Deus nos dá no mundo espiritual. Esse vídeo não é uma aula sobre unção, eu até gostaria de falar sobre a unção de Deus, mas é um princípio que nos ajuda a compreender como a unção se dá no mundo espiritual, tá? E a primeira coisa que você precisa entender é que a tua unção tem a ver com a tua missão, tem a ver com a tua necessidade. Quando você olha diversos momentos em que a unção é liberada sobre alguém no Antigo Testamento, você vai perceber que a unção ela é dada para um devido fim. A gente pode pegar, por exemplo, uma unção profética. Quando alguém era ungido a profeta, era ungido a rei, era ungido a qualquer coisa, ele era ungido com uma finalidade.
A gente pode olhar, por exemplo, a história de Davi e ver como o profeta Samuel, ele vai na casa de Jessé, o pai de Davi, designado pelo Espírito de Deus, e ali derrama o óleo da unção sobre Davi e o unge para ser rei de Israel. Ou seja, a unção, ela tem um propósito. Então, Tiago, se você fosse definir a unção, como você definiria? Eu definiria a unção como uma capacitação sobrenatural de Deus para que você cumpra uma missão aqui nessa terra. A unção é uma capacidade sobrenatural de Deus para que você cumpra uma missão aqui na terra. E eu até complemento, sem a qual você não conseguiria cumprir. Sem a qual você não conseguiria cumprir. A unção, quando você olha, na verdade, o propósito de Deus, se você realmente tiver um encontro com o propósito de Deus na sua vida, você vai perceber que o seu propósito, ele vai muito além do que a sua capacidade pode alcançar. O seu propósito, ele sempre vai muito além do que a sua capacidade pode alcançar. É como se você fizesse uma conta e a conta não fechasse. Você olha assim, ó, Deus me chamou para tal coisa, mas eu não consigo alcançar tal coisa, só vou até aqui. Existe um gap, existe uma distância entre onde eu alcanço e onde eu preciso chegar. Quem vai suprir essa distância? Justamente a unção de Deus, a capacitação de Deus. Eu lembro de um momento muito específico da minha vida, onde eu precisava realizar um serviço para o qual eu não tenho um talento natural, para o qual eu não fui chamado. Mas era um serviço muito urgente, inclusive uma necessidade da igreja, da comunidade, da congregação. E eu lembro que eu muito aflito, sem conseguir desenvolver aquilo que eu precisava desenvolver, mas, poxa, eu não tenho um talento para isso, não tenho um tino para isso, mas só tinha eu para fazer. E aí eu fiz uma oração a Deus, lembro até hoje, eu estava no ônibus, voltando para casa, e debaixo desse entendimento, eu fiz uma oração a Deus falando o seguinte: Senhor Deus, eu preciso da unção específica do Teu Espírito para realizar isso, porque eu tenho essa missão, eu recebi essa missão, mas a minha capacidade não é suficiente para realizar essa missão. Irmãos, foi uma coisa sobrenatural. Eu cheguei em casa e eu senti uma graça soberana de Deus. Eu recebi, eu acredito que uma unção de criatividade naquele momento. Eu recebi uma graça de Deus, um nível de criatividade muito específico para aquele momento, para aquela hora, para aquela missão. E a coisa fluiu de modo sobrenatural. E até hoje, teria que explicar, demoraria muito tempo explicando qual foi a história, né? Por isso que eu não entrei em detalhes, só para a gente ser mais dinâmico aqui. Mas aquilo que eu fiz em um dia, debaixo de uma oração e de uma unção específica de Deus, até hoje permanece mais firme do que o serviço, digamos, de profissionais da área que não conseguiram fazer tão bem. Por quê? Porque você é bom nisso? Não, porque a unção de Deus estava sobre mim e Deus liberou uma graça específica para um fim. Depois eu até a título de comparação, tentei realizar outros trabalhos parecidos e não consegui, porque já não estava mais debaixo de uma missão divina, de um propósito divino. Foi realmente uma graça específica liberada para um propósito. Agora, a que níveis nós podemos receber a unção de Deus? Olha só o versículo 10. Deus dá pão para os que têm fome, mas ele dá semente aos que semeiam. Nem estou dialogando muito com quem está no chat hoje aqui, estou sendo bem dinâmico, bem rápido para realmente liberar sobre tua vida esse entendimento, mas eu espero que você esteja agarrando essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Deus dá pão para os que têm fome, mas dá semente aos que semeiam. Perceba, fome é algo muito pessoal. A sua fome é você que sacia. A fome do outro, o outro precisa saciar. Você não consegue se alimentar pelo outro, tá? Eu não consigo dizer para você aqui, olha, eu estou morrendo de fome, mas não tem comida aqui em casa. Você pode comer um prato de feijão aí na sua casa para eu me sentir saciado? Não existe isso. Se eu estou com fome, eu tenho que comer. Então, o dar o pão aos que têm fome fala de uma necessidade pessoal, algo específico para a sua pessoa, para a sua necessidade. Mas semente aos que semeiam é diferente. Gente, toda semente, guarda isso no seu coração, toda semente, por menor que ela seja, ela guarda uma floresta dentro dela.
toda semente, por menor que ela seja, ela guarda uma floresta dentro dela. Semente é algo que não vai morrer em você. Você semeia algo no seu quintal, você de repente rega, aquilo cresce, aquilo tem caule, aquilo dá folhas, aquilo dá flores, aquilo dá frutos, e aquele fruto pode ser multiplicado não só para você, mas também para outras pessoas, não é verdade? Então, quando você precisa, quando você tem uma necessidade pessoal, Deus até supre, mas quando você está envolvido numa missão que vai alcançar outros, Deus abunda, Deus superabunda sobre a sua vida. Deus te coloca numa medida muito maior do que a sua necessidade. Por quê? Aquilo não é para você se empanturrar. Aquilo é para você abençoar outras pessoas. Tiago, o que é que você está querendo me ensinar nessa manhã de quinta-feira? O que eu quero te ensinar nesse momento é que se você quer ter uma unção sobrenatural de Deus, se você quer ter algo que toque além da sua vida, se você quer ter uma graça, um poder bombástico, um poder dunamis, né? Como diz a palavra de Juliano, poder dunamis, o poder dinamite no teu espírito, você precisa estar envolvido numa missão que toque pessoas. Você precisa transicionar daquela oração que diz: Deus, me dá o pão, me dá o pão, me dá o pão. Por quê? Deus, ele vai te dar o pão. Não estou te condenando por você pedir o pão, mas eu quero transicionar teu coração, transicionar a tua alma, transicionar o teu espírito para começar a pedir a Deus: me dá uma semente, me dá uma semente, me dá uma semente. Porque a semente você não come, a semente você investe, tá? Pão você come, semente você investe. E você investindo a semente, lá na frente você vai ter muitos e muitos e muitos pães. Tchau, como assim? Pão não dá em árvore? Gente, a figura dessa palavra é aplicada justamente ao trigo, tá? A semente de trigo. Então, se você tem um pão, esse pão é fruto, dentre outros ingredientes, principalmente do trigo. Então, a semente é investida na terra, ela vai gerar ali toda uma floresta de trigos. Lembra que uma semente guarda dentro dela uma floresta? E a partir dessa floresta de trigos, de toda essa plantação de trigos, que pode vir de uma só semente, você pode não só encher a sua barriga, mas suprir a necessidade dos outros. A tua unção, ela tem a ver intimamente com a tua missão. É interessante que eu posso olhar para diversas situações da minha vida, situações específicas que eu vivi, onde Deus agiu de modo sobrenatural, de modo potente, e eu posso notar uma associação muito clara entre a necessidade sobrenatural do momento e a ação sobrenatural de Deus. Se você já ouviu diversos testemunhos missionários, mais ou menos ali da região da África, a África acontece muito, né? Ou então em países do Oriente, onde a igreja é perseguida, você vai notar que nesses campos missionários existe muito mais ação sobrenatural nítida de Deus do que no seu dia a dia aqui no Brasil, né? Vem um missionário da África e te conta relatos assim incríveis. Lá, por exemplo, na África, é muito comum, gente, muito comum, por conta do envolvimento espiritual das pessoas, você tem inclusive, como é que fala? A pessoa sai de um lugar para outro. Aqui a gente chama de teletransporte, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas é muito comum na África, alguns sacerdotes de algumas religiões teletransportarem pelo nível de envolvimento espiritual que eles têm com algumas entidades espirituais, né? Tem, por exemplo, uma história lá da África, não dá para entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas uma história lá da África, onde um determinado pastor evangelizando esses sacerdotes de outras religiões, os sacerdotes eles ficavam possuídos por espíritos, por entidades, e eles chegavam a levitar cerca de 1 metro do chão, né? E aí esse pastor, no momento em que evangelizava esses sacerdotes possuídos por entidades, esse pastor foi lá e levitou 2 metros do chão. Que coisa sensacional. E você pergunta, mas cadê esse pastor aí para levitar lá na nossa igreja local, para levitar em minha frente, para levantar a minha fé? Gente, nós precisamos entender que naquele momento
aquela unção, aquela manifestação sobrenatural era concernente para aquele ambiente espiritual, para aquela circunstância espiritual. Isso aqui não é sensacionalismo, eu te provo na Bíblia. Você pode ver que quando Deus chama Moisés, ele vai como libertador do povo de Israel até a corte do Egito, até a corte de Faraó. E lá na corte de Faraó existiam feiticeiros da mais alta estirpe do satanismo, a ponto de fazerem varas se tornarem cobras vivas. Lembra que um dos sinais de Deus para Moisés no Egito, no deserto, era isso? Lance a sua vara no chão. Lançava a vara no chão, a vara se tornava uma cobra. Agora pegue a vara novamente, pegue a cobra, e aí a cobra se tornava uma vara nas mãos de Moisés. Esse sinal também foi repetido pelos magos do Egito, pelos feiticeiros do Egito. Mas o que acontece? Quando eles transformam a vara em cobra, Moisés também lança a vara dele, e a cobra que vem da vara de Moisés come as cobras dos feiticeiros do Egito. Naquele momento, estava vindo um nível de guerra espiritual tão grande. Gente, isso aqui é muito sério. Um pedaço de madeira virar uma cobra na sua frente. Olha só o nível de intensidade e atividade espiritual que está ali. Então a necessidade do homem. Por que Deus deu esse sinal a Moisés, Tiago? Por que o meu garfo, a minha faca, que não muda de substância na minha frente? Porque Moisés estava envolvido com a missão, com um nível de necessidade de unção muito grande. Percebe? Então, muitas vezes, quando você vive um evangelho apenas buscando a tua necessidade pessoal, Deus não é carrasco, Deus é misericordioso, Deus vai te abençoar. Talvez a tua oração hoje é assim: Tiago, eu preciso de uma provisão de Deus para pagar um boleto. E Deus se importa com isso também. Deus quer te dar graça para você pagar esse boleto. Deus quer prover na tua vida. É desejo de Deus. Deus é Pai, Ele te ama. Ele quer te ajudar a vencer na vida. Mas Ele quer transicionar o teu coração. Porque Deus tem muito mais para você. Mas você precisa ter a consciência de que mais do que um pão, Deus quer liberar semente sobre a sua vida. Mas Deus não dá semente ao que come. Deus dá semente ao que semeia. Eu profetizo sobre a sua vida um espírito de semeadura, para Deus liberar unção de semente sobre o teu espírito. Para você estar envolvido em missões que toquem outras pessoas, que transformem sua família, que toquem no coração de outros, que transformem a comunidade ao seu redor, que alcance pessoas que hoje você sequer imagina que irá alcançar. Basta que você transicione, porque Deus, Ele vai superabundar na sua vida. E mais, quero fechar com algo aqui que eu nem tinha conectado quando eu li o texto pela primeira vez. Eu sinto do Espírito Santo que ministrar no teu coração isso. Nós lemos o versículo 10, mas começamos no 6. Olha o que diz o 6. Aquele que semeia pouco, também ceifará pouco. O que semeia muito, também ceifará muito. Quando você transicionar para a mentalidade de semeadura, lembre-se que você não pode semear pouco. Você precisa semear muito. Quer dizer, não é que seja proibido semear pouco, mas quando você semeia pouco, você desperdiça uma janela de semeadura, tá bom? Quem lida com frutos, quem já morou no interior, ou quem estuda, não sei, agronomia, biologia, quem tem curiosidade de ler sobre isso, sabe que cada fruto tem o seu tempo, né? Eu lembro que lá no interior era muito comum a expressão assim: não, porque agora não é tempo da fruta tal, né? Tempo de abacate, tempo de jambo, tempo de fruta isso, fruta aquilo. Então cada fruta tem o seu tempo. Por que eu falo isso? Porque existe uma janela de semeadura. Então se você quer colher aquele fruto, tem a estação certa, tem o mês certo do ano, né? O clima certo, ali a temperatura, o ambiente certo, para que aquela semeadura aconteça. Depois que passar aquele tempo, você não vai colher frutos tão saborosos. Ou muitas vezes o fruto nem vai dar, porque não é mais o tempo daquele fruto. Percebe? Então, quando abre uma janela de semeadura na sua vida, semeie com tudo que você tem. Semeie o máximo que você puder, porque um dia essa janela vai fechar. E aí você vai se lamentar por não ter semeado. Você vai até querer semear, mas agora você vai ter que esperar o próximo ciclo para poder investir as sementes que Deus te deu. Meu querido, minha querida, que você agarre essa palavra com toda a força do seu coração e aplique, que você transicione a sua mentalidade
apenas de alguém que se serve do pão e passe a ser um investidor de sementes. Se Deus te der uma plantação, se Deus te der toda uma floresta, você vai não apenas se alimentar, mas ser instrumento de Deus para alimentar outras pessoas. Receba a unção do Espírito Santo onde você está. Receba a graça do Espírito Santo onde você está. Receba a missão do Espírito Santo onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai de amor, eu te peço para que o Senhor crave essa palavra no coração de cada um dos que estão aqui. Que o teu fogo seja derramado, liberado sobre os corações. Que os meus irmãos e irmãs possam entender, Pai, os seus chamados, possam entender, Pai, o clamor do céu, Senhor Deus. Que nós não venhamos estar restritos a uma mentalidade de consumidores, Pai. Que a nossa vida não seja, a nossa vida de oração, não seja como uma lista de compras, apenas pedindo coisas para nós, mas que possamos nos posicionar como semeadores, como pessoas que vão investir, Pai, de modo a sermos instrumento de colheita para outras pessoas, a servirmos outras pessoas. Senhor Deus, te peço que libera uma unção especial sobre a vida de cada um dos que estão aqui, mas libera também um entendimento, Pai, que uma missão está associada a uma missão. Nós precisamos andar, caminhar debaixo de uma missão que vem do céu. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Shalom no seu coração. Deixa um like nesse vídeo, você que chegou depois. O vídeo sempre fica salvo, você pode reassistir do início, assim que nós terminarmos essa transmissão. E deixa um comentário também acerca do que Deus ministrou na sua vida. Vem para o nosso clube de membros, vem para a imersão, clicando no primeiro link da nossa descrição aqui. E hoje à noite, às 19 horas, através do Zoom, nós temos uma mentoria ao vivo com o pastor Diogo. E aí, para nós estarmos ao vivo com ele, para você estar ao vivo com ele, precisa se inscrever na imersão novamente. Tá bom? Beijo grande, shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.